Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje conversaremos sobre a lei da reencarnação, que é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Mas antes gostaríamos de apresentar a revistinha que pode ser lida no Facebook, PDF do apresentador do programa, Revista Espírita, Nova Era, Novo Mundo, com os artigos material genuinamente espírita. Revista Espírita Nova Era, que tem 11 anos de existência, que pode ser lida no PDF, e também o Jornal Espírita Allan Kardec, um material espírita. Nós temos aí Jesus no Monte Tabor, nesta edição, conversando com os espíritos de Moisés e Elias, mostrando a imortalidade da alma e que mostrando o retorno dos mortos. Os mortos voltam na visão espírita de duas maneiras: voltam pela reencarnação em um novo corpo, em uma nova matéria, como criança, e voltam pelas aparições dos espíritos. Eles se comunicam com os homens, queiram os homens ou não, acreditem os materialistas ou não, os espíritos retornam, eles voltam. E nós temos aqui a figura de Jesus, mais uma vez, no Jornal Espírita Allan Kardec, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, que pode também ser lido, consultado, no Facebook do apresentador do programa, Severino Barbosa. E hoje nós, como anunciamos, conversaremos sobre a reencarnação, que não é a primeira vez que nós estamos aqui neste corpo, nesta matéria. Pode ser que esta vez seja a última aqui no planeta Terra, mas não é ou não será a última, porque poderemos na próxima existência, na próxima encarnação, reencarnarmos em outro planeta, semelhante à Terra em evolução ou mais evoluído. Isto vai depender da nossa evolução, do nosso grau de progresso espiritual. Aí não habitaremos mais aqui na Terra, habitaremos em um mundo mais elevado, porque o universo é um viveiro de mundos, e os mundos são viveiros de humanidades, algumas iguais à nossa, outras que são nossas irmãs também, irmãs da humanidade terrestre, inferiores em progresso moral e intelectual, inferiores à Terra, e outras humanidades também irmãs nossas, porque não estamos sós no universo, pode ser, estão em outras galáxias, em outros sistemas solares, mas a reencarnação existe, é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. E não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra, e pode não ser a última vez. Podemos ter outras encarnações aqui também na Terra, já que tivemos muitas outras no passado. E nesse sentido,
segundo o Espiritismo, Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, ele fez uma frase. A frase é: nascer, morrer e renascer. Progredir continuamente. Tal é a lei. Mas que lei? Uma lei humana? Não. Uma lei criada pelo Espiritismo? Também não. Uma lei inventada pela imaginação de Allan Kardec? Também não. Uma lei inventada pelos espíritos da codificação espírita, os espíritos superiores? Também não. É uma lei de Deus, é uma lei da natureza, que vem mostrar a justiça divina, que não nos coloca por um erro finito, por um crime finito, que não nos coloca no inferno infinito, não nos dá uma penalidade infinita, perpétua, porque este é o Deus das religiões dogmáticas, que coloca as suas criaturas, seus filhos, no inferno por um pecado finito. Pecado este que pode, ou este erro, essa injustiça cometida, esse crime cometido, que pode ser reparado e tem sido reparado em outras encarnações. Logo, Deus é amor, Deus é misericórdia, e ao lado da sua justiça, ou seja, isto é, ao lado do seu amor está a justiça, e ao lado da sua justiça está o amor de Deus, que é infinito, que é eterno. E segundo nos ensina o Espiritismo, Deus é infinitamente justo, é infinitamente misericordioso, é infinitamente previdente, portanto, Deus não condena os inocentes e nem tampouco inocenta os culpados, mas quando ele faz a justiça, ele faz com misericórdia, dando sempre múltiplas oportunidades aos espíritos pecadores, que somos nós, aos espíritos que erramos, aos espíritos criminosos contra as leis de Deus. Ele nos dá múltiplas e múltiplas oportunidades de reparar as nossas injustiças, os nossos erros cometidos contra as suas leis. Este é o Deus apresentado pela filosofia espírita. Este é o Deus amor, caridade, ao lado da sua justiça. Não é aquele Deus apresentado por Moisés, e que é também mal interpretado pelas crenças religiosas, um Deus odiento, rancoroso, vingativo, e que se vinga da humanidade pelo pecado de Adão e Eva, que não existiram. São mitos ou figuras mitológicas da mitologia hebraica, mas eles não existiram. Por trás existe a verdade de que Adão e Eva é simbólico, é simbologia, mas que por trás representa as famílias que surgiram aqui no mundo, os seres vivos que surgiram aqui no mundo, mas todos passaram pela lei de evolução, pela lei de progresso. E Deus não seria amor, não seria nosso Pai, se Ele condenasse todas as gerações do futuro pelo pecado de Adão e Eva, que não existiram. Aí o Espiritismo apresenta o Deus amor, justo e misericordioso. Esse é o Deus que criou a lei dos renascimentos, que criou a lei da reencarnação. E quem pregou a reencarnação? Quem foi que pregou? Jesus, dizendo a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E no meio dos apóstolos,
ele perguntava aos apóstolos: que dizem os judeus a respeito do Filho de Deus, do Messias, que sou eu? E os apóstolos diziam: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias, Isaías, ou outro qualquer profeta do Velho Testamento, que retornou pela reencarnação, que voltou. E Jesus então olhou para Pedro, está nas Escrituras, e perguntou: e tu, Pedro, que dizes? E Pedro, envolvido por um espírito elevado, proclamou, disse: Senhor, tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho de Deus que vieste para a salvação dos homens. Aí Jesus respondeu: bem-aventurado Pedro, és tu, porque não foi a carne nem o sangue, quer dizer, nada de material, que te deu esta resposta, mas sim meu Pai que está no céu. Quer dizer, os espíritos superiores, porque Deus não tem boca, não tem mão para escrever por ninguém e nem tem boca para falar por ninguém, mas Jesus também estava falando emblematicamente, porque estava vendo, ele tinha clara evidência, ele estava vendo que um anjo da equipe dele, Jesus, estava ao lado de Pedro, envolvendo Pedro pela mediunidade, e foi quem declarou através da mediunidade de Pedro: tu és o Messias, Senhor. Era o Espírito que estava falando através da mediunidade de Pedro. E de maneira que também quando nós retornamos, somos remetidos pela lembrança, pelo arquivo da memória, para os profetas antigos. Aí nós vemos lá Isaías dizendo: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Reencarnação. Mas se apresenta aí os pastores das igrejas, os inimigos de Deus e os inimigos da reencarnação, que se apresentam em nome da religião e em nome da Bíblia, se apresentam dizendo que o demônio, o Satanás, o diabo tem poder para tudo. E foi o demônio que atuou. Será que foi o demônio que atuou em Jesus? Será que foi o demônio que atuou em Isaías, que disse que Deus falava pela boca dos profetas? Será que foi o Satanás que se apresenta para resolver tudo e ser maior do que o próprio Deus? Foi esse Satanás apresentado pelas igrejas, que falou pela boca dos discípulos e falou pela boca de Pedro? Não, não foi. A reencarnação é uma lei de Deus. E as igrejas, as religiões que se posicionam contra a reencarnação, elas estão pregando contra o Pai Celestial, porque a lei do renascimento, para trazer os espíritos de volta, é lei de Deus, é lei da natureza, não é lei do espiritismo, não é lei de Allan Kardec, não é lei de ninguém, é lei de Deus, que Jesus veio representar e ensinar a reencarnação. Porque se a reencarnação fosse mentirosa, Jesus teve essas oportunidades para combater a reencarnação. Mas ele confirmou um ensino, uma lei de Deus, que ele diz: eu não vim destruir as leis, eu vim dar seguimento às leis, justamente às leis de Deus. Então todo aquele que se posicionar contra a reencarnação está se posicionando contra Deus, combatendo o Cristo e combatendo seu Pai, que é Deus, o Pai, o Criador de tudo e de todas as coisas, que criou a lei do renascimento. E hoje nós terminamos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e o tema de hoje foi a reencarnação, a lei do renascimento. Acredite quem quiser, reencarna. Acredite quem não quiser, reencarna também. Muita paz para todos.